Olá, amigos da internet. Estamos começando mais um Papo L8. Hoje a gente não tem entrevistado, tá? A ideia do Papo L8 é a cada 15 dias a gente coloca o entrevistado, só para vocês entenderem. E no outro momento, ou seja, eu tenho uma semana entrevistado, na outra semana algum assunto que eu vou debater com vocês, ou vou contar alguma história de algum material que a gente produziu diretamente com vocês aí em casa. Então hoje não tem entrevista, mas tem Papo L8, tá bem? No Papo L8 de hoje eu vou responder o que alguns colegas me perguntaram, tá? Mas como é que você montou esse cenário? Como é que foi definido? O que é esse projeto? Bacana iniciativa. Se a gente foi recebendo, teve uma reação bacana do primeiro programa, e aí eu quero compartilhar com vocês de onde surge a ideia e o que a gente está fazendo aqui, tá bem? Então, primeiro, como a gente ia montar, porque Papo L8 é um dos produtos que estão por trás dessa história. Eu também vou falar no outro canal, no outro produto que a gente tem para comercialização de aerofotogrametria, de drones para topografia e agricultura, que é a Patrulha Safra. Então, em alguns momentos eu quero fazer conteúdos para a Patrulha Safra, em outros momentos eu quero fazer conteúdos para o L8 Studio. E aí, como é que eu faço um cenário dinâmico? Eu tenho que fazer 2, 3 cenários, isso tudo vai encarecendo, vai dificultando. Falei, pera, vamos colocar em ordem quais são as necessidades. Bom, necessidade 1, conteúdo de internet. Necessidade 2, eu preciso atender mais do que um conteúdo, ou mais do que um caminho, mais do que um tema, um assunto. Então, com essas duas necessidades em mente, eu fui idealizando e pautando como seria. Por exemplo, não vamos criar um ambiente para entrevista. Por quê? Nós temos um período de restrição de contato de pessoas, então eu quero entrevistar as pessoas, mas se eu criar um ambiente para entrevistar as pessoas, eu começo a ter que trazê-las para esse ambiente, gerar deslocamento, que as entidades de saúde no momento estão recomendando não. Okay? Além de eu cair numa situação de necessitar do tempo desse entrevistado se deslocar do seu comércio, do seu local, da sua cidade, até aqui para a gente conseguir conversar. Então, a gente optou por esse meio de videoconferência mesmo, tá bem? Então, vamos lá, vamos resolvendo os problemas. Primeiro, eu preciso de um cenário que sirva para dois produtos, ou 3 produtos, ou 4 produtos, ou seja, para qualquer produto. Tá, eu posso imprimir uma lona e ir trocando lona atrás, eu posso colocar um mega painel LED, mas que recursos eu tenho disponível agora? Bom, eu tenho um monitor de boa qualidade, que eu resolvi colocar em pé aqui, pela ocupação de espaço. Então, para a cenografia, a gente optou por colocar ele em pé, e é nele que a gente tem um primeiro item de cenário. Tá? Ou seja, é nele que a gente tem uma modificação de cenário. Quando eu estou falando de Papo L8, está aqui a logo e a vinheta do Papo L8. Quando eu for falar de Patrulha Safra Informa, vocês vão ver que aqui vai ter outra logo, ou seja, está vendo aí na cena um pouquinho, né, do que é o Patrulha Safra Informa. Então, é o mesmo personagem, o mesmo ambiente, só que muda essa parte do cenário e você vai ver que muda a cor do fundo. A cor do fundo eu falo na iluminação depois, tá? Mas são itens que me dão a versatilidade que eu pensei justamente em ser versátil. Mas eu vou fazer sempre com entrevistas, ou que nem esse momento não é com entrevistas. Tá, eu tenho que ter essa versatilidade. É onde a gente coloca esse elemento, o notebook, que é mais um elemento de cena, para dar essa versatilidade. Quando eu quero falar com alguém de casa, de outro lugar, eu vou acessá-lo por um caminho de internet, de videoconferência, e vou gravar, capturar a tela e capturar o áudio do que está vindo de lá, e a gente consegue fazer uma entrevista, uma câmera me mostrando e a câmera da internet desse nosso conhecido, desse nosso amigo lá no ambiente dele, mostrando ele. Então a gente tem esse item de versatilidade. Então eu posso entrevistar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, dentro do tempo dela, então eu tenho essa versatilidade. Obviamente, a gente prefere o nosso público próximo, o nosso público de Sinop, mas nós temos alguns contatos externos que logo vocês vão estar vendo no Papo L8, tá bem? Então, estruturado o que eu preciso de uma cadeira, preferi fazer sentado, tá?
não sei, acho que a preguiça foi maior, falei, podia fazer em pé, não, eu me sinto mais seguro, mais confortável estando sentado conversando com você. Então optei por trazer para um ambiente em que eu sente numa cadeira, tem uma marcação fixa, aqui embaixo tem uma marcação onde as rodinhas têm que ficar toda vez, para não mexer iluminação, não mexer ponto, tá? Tem marcação na mesa para onde o notebook tem que ficar toda vez, ou seja, tira, põe o notebook, vai ficar no mesmo lugar. O monitor também tem um ângulo certo para ele colocar. Tem o notebook ali ao lado que fica gerando conteúdo para girar aqui. Então, o primeiro passo era realmente como eu vou fazer para esse ambiente, para esse assunto, para esse material ser versátil. Então, deu para entender quais são os itens de versatilidade e ao mesmo tempo que estejam dentro da nossa disponibilidade de recurso, de velocidade, para não ficar algo que desprenda muito tempo para eu fazer algo de boa qualidade para quem está em casa, tá bem? Deixa eu ver meu roteirinho aqui, hoje eu estou com um roteirinho aqui para falar, então já falei da versatilidade, já falei ou seja, a situação de ser entrevistado com pandemia, sem pandemia, então a gente consegue trabalhar de qualquer forma, a gente só não consegue trabalhar sem geração de energia elétrica e sem internet, tá? São os dois momentos que nos trabalhariam. Os itens de cena são essa composição. Agora nós vamos falar um pouquinho da seleção do espaço. Então a gente definiu que itens deveriam ajudar a compor a cena, como fazer a mudança de cenários. Agora você vê que a gente abriu um pouco mais o enquadramento, ou seja, houve uma troca de lentes para vocês verem um pouquinho mais amplamente o espaço. Nós estamos gravando dentro da empresa, dentro da L8, nas salas, nas ilhas de trabalho, e aí, dentre as ilhas de trabalho, eu tinha que achar uma que se encaixasse. Poderia ser de qualquer um dos lados aqui, qualquer uma das ilhas, tem vários pontos, mas aí eu precisava de um fundo liso, então ora eu tinha uma coluna, ora eu tinha o relógio ponto, ora eu tinha um quadro, então ora eu tinha uma pintura diferente, então isso tudo foi criando situações de, não encaixa, não cabe, e aí eu não tinha, quando a parede era boa, eu não tinha distância para colocar a lente escolhida. Para esses trabalhos eu escolhi a lente tradicional, 50mm, tá? Para distorcer, dar uma sensação de menos distorção no rosto, ser o mais próximo do que você é acostumado a ver em casa, não que vai ficar mais bonito, nem mais feio. Agora está com uma lente 35. Então o que você vai ver, ó, tá vendo? A empresa tem bastante tempo, então você tem uma canaleta aqui sobrando, poxa, isso vai atrapalhando o ambiente. Então a gente optou por ter o espaço, ou seja, tinha que escolher um espaço que coubesse os itens de cena, coubesse o que a gente quer mostrar, me desse uma distância do fundo, desse uma distância para a câmera, para poder pôr a lente e fazer a situação de foco, e houvesse distância e pontos para eu pôr os refletores. Ou seja, aqui nesse momento, seja, para eu montar o set para uma única pessoa, para esse material, nós estamos trabalhando no que seria necessário, ou seja, nós estamos trabalhando numa estrutura de 5 por 7, 5 metros por 7 metros. Ou seja, esse é o tamanho de cenário, de estúdio necessário para fazer esse vídeo que vocês estão vendo em casa. Entre pôr uma luz com a distância suficiente, pôr a câmera com a distância suficiente, e ainda tem algumas deficiências. Eu gostaria de ter uma distância maior do fundo, então eu precisaria ter mais profundidade aqui, que eu não tenho nesse momento, então a gente está trabalhando com o que tem. Mas é só para vocês entenderem, mas dá para fazer numa sala pequena, uma gravação? Dá, se você tiver uma lente mais aberta, tudo mais, mas para esse contexto, para esse padrão que a gente quer entregar para você que está em casa, eu preciso desse espaço para eu conseguir dar essa iluminação, para eu conseguir dar essa homogeneidade de material para você que está em casa. Agora nós vamos falar um pouquinho da iluminação, tá bem? Mas para falar um pouquinho da iluminação, eu vou mudar um pouquinho a câmera. Então a gente vai mudar o enquadramento da câmera que mostra um pouquinho mais os refletores, ok? Aqui nessa cena você consegue ver 3 luzes, correto? A primeira branca, segunda vermelha e essa terceira azul, tá? Nós temos um cenário com 5 luzes, eu vou falar agora dessas 3. Então,
A primeira, ela é uma luz totalmente lateral, ela ilumina o lado esquerdo do personagem. Ela não tem cor, ela é justamente uma luz pura uma luz clara para não mexer nas tonalidades de cor, tanto do personagem, roupa, o que ele está fazendo. Okay? Em seguida nós vamos para essa luz que está em vermelho aqui. Todas essas luzes que a gente está usando no nosso set são luzes em LED, tá? Com equivalência em watts de luz de tungstênio, aquela lâmpada convencional, elas têm uma equivalência na ordem de 1000 watts de potência. São lâmpadas de 200 watts LED, próprias para a gente fazer material de vídeo, são RGBW, então a gente seleciona a cor que quer utilizar para pintar o cenário ou para fazer realmente a boa iluminação, o preenchimento, o controle de potência, tudo isso a gente tem em cada um dos refletores. Então são luzes que nos dão muita versatilidade na hora de trabalhar. Essa luz aqui a gente determinou nesse momento em vermelho, porque nós estamos falando de Papa L8. Como eu te falei, a versatilidade, a gente tem o Patrulha Safra Informa e o Papo L8. No Papo L8 a gente pinta o fundo aqui de vermelho com a luz. No Patrulha Safra Informa você vai ver em algumas cenas em que a gente pinta esse cenário, esse fundo aqui de verde, para distanciar um material de outro, além da mudança de monitor, como a gente já explicou antes, por que foi posto o monitor e o que a gente muda nesse monitor a cada material para ser a nossa distância de cenário. Então o que muda o nosso cenário, luz vermelha, monitor. E aí a gente tem uma luz para dar silhueta, porte, que é justamente essa luz azul. Ela está focada para bater aqui, vai dar um pouco de brilho no meu cabelo, mas para quando a câmera está posicionada no ângulo dela, na marcação dela. Então aqui a gente optou por daí ter uma luz azul que ela não vai nem somar, nem modificar com relação ao Papa L8 que é vermelho, e nem modificar com relação ao Patrulha Safra Informa que é verde. E ela serve para fazer esse desenho dessa silhueta aqui. Então nós vimos essas três primeiras luzes. Mas o que você vai estar percebendo? Você está percebendo que eu ainda tenho uma iluminação de frente, tá? Eu já vou mostrar para vocês essa luz. Vamos fazer um corte aqui e mostrar. Então, essa é uma luz que está posicionada à minha frente, tá? Exatamente à minha frente. Essa luz também, ela está com uma gelatina. Tá? Ela só tem uma gelatina para dar uma cor menos esbranquiçada, não me deixar tão pálido, apesar de eu ter um tom de pele avermelhado, mas eu preferi colocar algo que não trouxesse tanto para o branco para a palidez, e sim que fornecesse um pouquinho mais de cor para todo o ambiente, não azular tanto. E você vai perceber que eu tenho um brilho desse lado sempre nas cenas, que aí é a luz que eu vou te mostrar agora, que fica aqui à minha direita. Então eu tenho luz branca à esquerda, luz branca à direita, batendo exatamente aqui nesse lado para dar um pouquinho mais de brilho, tá? Uma luz de preenchimento total na frente, uma luz lateral para reforçar um pouco e causar algum sombreamento, ok? Então essas são as 5 luzes que a gente usou para iluminar personagem e cenário tanto no Papa L8 quanto no Patrulha Safra Informa. Uma coisa que faltou dizer e mostrar também nós estamos num ambiente que tem janelas, tá? Então a gente teve que, como eu posso estar gravando tanto de manhã quanto à tarde quanto à noite, a luz tem que se manter similar, tanto de manhã quanto à noite. Então a gente tem um bloqueio na janela. A gente pegou um dos rebatedores, ou seja, um equipamento que a gente tem tradicionalmente, e bloqueou a janela, além de fechar a persiana, para a gente ter o mínimo de interferência de luz externa possível. Então quando a gente grava, a gente desliga monitores, fecha o ambiente externo, desliga a luz da outra sala para a gente ficar aqui. Outro detalhe é que a gente também montou nosso camarim, vamos brincar assim, ou seja, tem as camisas que eu uso para fazer a gravação, elas estão aqui, veio o ferro de passar para esse momento, ou seja, tudo isso se ajusta para a gente poder fazer a gravação. E fica a pergunta, eu estou usando que calça? Calça, bermuda, shorts, estou de sunga? Isso é papo para outra hora, só para você ficar
imaginando ou desimaginando as cenas. Valeu? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco do que é o Papo L8, o Patrulha Safra Informa, outros produtos que a gente vai estar colocando na internet. Mas é só realmente para responder alguns colegas de por que dessa idealização, o que foi pensado, como isso foi construído, aonde que está construído. Posso fazer isso em casa? Claro, qualquer um pode fazer com o que tiver disponível em casa. A gente tem essa estrutura disponível e a gente está fazendo com o que está disponível. Você tem mais recursos? Pô, legal, você vai fazer um material com mais recursos. Você tem menos recursos? Tem como fazer também. Tem só o celular? Usa o celular, vai para a varanda, faz o teu vídeo, faz o teu conteúdo e conversa com a galera em casa, ok? Então, estamos encerrando o Papo L8 de hoje. Muito, muito obrigado. E qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer dúvida, pode nos chamar. Segue aqui as nossas redes sociais, entra lá, curte a gente, acompanha a gente, dá like, dá dislike, claro que eu não quero dislike, e vamos trabalhando junto. Forte abraço e até o próximo.